Olá, olá, seres quânticos, tudo bem? Eu aqui com meu cabelo molhado, porque vocês já até sabem. Eu tô aqui no meu ateliê agora, onde que eu gravo todos os vídeos. E o que eu tenho que fazer, eu tenho uma reunião. Então eu tô esperando dar o horário para essa reunião. E eu tô aqui tomando uma xicrinha de café. E tava aqui, sabe, pensando, fazendo a gratidão, conversando com a minha centelha divina, conversando aqui com o meu eu superior, com Deus, enfim, como você gosta de chamar. E eu fazendo a gratidão. E eu tô passando por uma situação, eu acho que vocês pensam assim, nossa, quando a gente entra nessa questão de expansão de consciência, quanto mais a pessoa vai expandindo, a pessoa não tem atrito com outras pessoas, né? Mas eu vou falar para você ao contrário, a gente até tem do mesmo jeito, e só que a gente nós acabamos tendo uma visão diferente de ver as coisas, uma visão diferente da situação. Eu tô passando por uma situação que tá um pouco, assim, desafiador, que é com uma outra pessoa que não é brasileira, essa pessoa é Irish. Então, assim, a todo momento essa pessoa é ele, né? Então ele quer ficar sempre alfinetando, querendo humilhar, querendo fazer fofoca, falar mal. Então ele acha que, daí eu vejo quando tá falando mal assim, ou é de mim, ou de outra pessoa, ele começa a falar um pouco mais baixo, usa alguns termos assim, pra gente não entender, mas assim, eu acabo sabendo que tá falando, né? Porque é tudo ali um espaço só. Então ontem essa pessoa tava lá no espaço, dá pra ver que um desdém, né? E eu fiquei assim, tipo, pensando, até hoje de manhã eu tava pensando, eu tava aqui agora fazendo a gratidão, meio que meditando, e veio ele na cabeça, né? E é engraçado que quando a gente entra nesse nível assim de expansão de consciência, de um entendimento maior, a gente não tem mais aquele sentimento, às vezes dá aquele sentimento, eu queria que aquela pessoa acontecesse isso, quebrasse a cara, fizesse isso, que ela se desse mal para ela entender que ela tá me maltratando. A gente tem esses pensamentos, né? E eu fiquei aqui pensando, eu falei, Deus, e eu fazendo a gratidão, falei assim, se eu fiz algum mal para essa pessoa em alguma das minhas vidas passadas, de algumas das minhas existências, que se eu magoei, ou ele me magoou, se eu machuquei, ou ele me machucou, algum mal aconteceu, e a gente tem alguma ligação kármica ali, eu quebro agora, eu falando ali, fazendo a gratidão e falando com a minha centelha, eu quebro agora. Eu quebro agora todo esse sentimento, esses karmas, porque eu não quero isso. Porque isso é um sentimento de baixa vibração, eu não quero carregar isso. Eu desejo todo o bem, toda a abundância, toda a prosperidade, tudo de bom para essa pessoa. Porque quanto mais você deseja algo para alguém, mais aquilo volta para você. Então, mais que aquela pessoa tá tentando, que nem te passar a rasteira, mentiu pra você, fez algo pra você, deseja sempre o bem, sabe? Sempre deseja o bem. Eu tava aqui pensando, foi desejando o bem, sabe? E daí o meu namorado esses dias conversando comigo, perguntando, Érica, o que aconteceu? Daí uma outra amiga minha falou, Érica, o que aconteceu? Porque ele tá muito estranho, né? Eu falei, ele é assim mesmo. Daí eu dizendo tanto pro meu namorado, que você falou assim, ele é assim mesmo. Às vezes ele tá nesse tipo, eu amo demais, depois eu paro de te amar. Mas isso é dele, isso é algo que ele tem que estar vendo, ele que tem que estar resolvendo. Daí fala assim, nossa, Erika, mas você tá fazendo esse vídeo para desabafar porque uma pessoa que era seu amigo brigou com você? Eu falei, não, não é isso. Na tua vida vai ter sempre pessoas que vai passar por ela, vai te ensinar sempre algo. Eu lembro que eu tive um gerente, eu era gerente da Burger King lá no Brasil, fui gerente ali numa das Burger Kings lá de Balneário Camboriú, então você pensa, né? E tinha um gerente acima de mim, que seria o gerente geral ali, né?
E uma vez ele me falou algo muito interessante. Ele era militar aposentado, então eu aprendi muito com ele, muito, muito, muito. Ele ficou anos no exército, então se aposentou, mas ele não queria ficar em casa, ele queria continuar trabalhando, era um militar aposentado. E ele me falou algo incrível, que ele falou assim: Érica, na tua vida vai passar sempre duas pessoas, daí para que vai te ensinar algo. Daí eu peguei e perguntei: sim, mas como assim? Daí eu peguei, falei, mas como assim? Eu falei só, vai passar sempre na tua vida, Érica, duas pessoas que sempre vai te ensinar algo. Uma vai te ensinar você a ser como elas, ter o entendimento, a compreensão, a seguir os passos dela, a se espelhar nela. Até interessante que eu fiz um vídeo falando disso, né? Você, sobre a inveja, em você ter admiração. Então vai ter aquela pessoa que vai passar pela tua vida e você vai gostar muito, você vai se espelhar nela, você vai escutar aquilo que ela ou ele, enfim, vai falar. Ela ou ele aquilo que vai ensinar, vai te trazer um grande sabedoria, conhecimento, mas essa pessoa vai vir, vai te trazer todas as informações e vai embora. Do mesmo jeito dele falou, vai vir pessoas que vai te ensinar a você não ser igual a elas, a você ser completamente diferente daquilo que elas estão falando, estão agindo, estão assim, te mostrando. Então, na tua vida, você sempre vai ter dois professores. Um que vai te ensinar, vai te levar ao caminho, tipo, para você se espelhar nela, você a expandir mais a tua consciência, e aquela pessoa que você não quer ser igual. Aquela pessoa que te mostra, assim, isso realmente eu já fui assim alguma vez, ou nesta vida ou vidas passadas, mas eu já fui assim. Então eu aprendi a lição, eu não quero ser assim. E é interessante que a gente sempre está aprendendo uma lição. E essa pessoa que é esse senhor que é irlandês, ele tá me ensinando muita coisa. Ao mesmo tempo que ele me ensinou muita coisa, assim, da questão positiva, muito positiva, sobre como lidar com o público irlandês, até porque ele é irlandês, como lidar com o público Irish, como falar, como agir. E também ele me ensinou a não ser como ele. A qualquer momento estou chateada, então eu vou parar de falar de você, eu vou fazer fofoca de você, eu vou falar mal de você. Então, isso é algo que a gente sempre está aprendendo. Eu aprendi, em todos os lugares que eu passei, eu sempre aprendi algo. Eu estava conversando esses dias atrás com uma amiga, e essa minha amiga pegou, assim, a gente conversando por telefone, ela pegou, falando algumas ideias dela, falou assim: Érica, seria legal a gente ter algo junto, porque você é uma pessoa tão fácil de lidar. Daí eu peguei e falei pra ela: olha, eu aprendi a ser fácil de lidar agora, mas eu não era assim. Ela, como assim? Eu não consigo te ver você, eu não consigo ver você de uma pessoa agressiva, briguenta. Mas eu já fui essa pessoa. E não faz muito tempo. Eu fui uma pessoa completamente agressiva, uma pessoa que estava sempre com 7 pedras na mão, pronta para atacar, sempre pronta para arrumar confusão. Eu fui essa pessoa. Eu fui aquela pessoa que às vezes, quando eu chegava, alguém saía, porque eu tava ali já para arrumar confusão, para arrumar briga. Eu já fui essa pessoa. E eu aprendi muito com isso a não ser mais assim. Então, quando vem essa sombra minha ainda, que eu tenho essa sombra para estar purificando, para estar olhando, enfim, vem essa sombra em mim dessa Érica do passado, pode-se dizer. Então, quando vem, eu olho para essa sombra, eu coloco luz. Até porque, até no livro do Deepak Chopra, O Efeito Sombra, ele diz: a sombra não é negativa. O professor Hélio Couto também fala: a sombra não é negativa. A gente tem que parar de olhar isso como algo negativo, porque fala sombra, então já se remete às trevas, já se remete a algo sem luz. Realmente está sem luz. Quando a sombra vem à tona, ela só está querendo dizer: você já está preparado para me ver,
coloque luz que eu estou indo embora, porque eu também não quero estar aqui. Eu não quero mais estar nesse lugar, eu não quero mais estar nessa situação. Eu quero que você coloque luz em mim para mim ir. Então vai passar pessoas na tua vida que também vai trazer essas sombras suas à tona para você olhar e você colocar a luz e deixar ir. E eu tava aqui de manhã fazendo a minha gratidão, conversando com a minha centelha e falando, entendeu? Eu falei assim, centelha, gratidão pelo meu dia, gratidão pela minha loja, gratidão pelas minhas vendas, gratidão por eu estar aqui, gratidão porque tá chovendo aqui hoje, gratidão pela chuva, porque ficou muito tempo sem chover, então aqui a Irlanda toda é abastecida, porque tem um grande lago que tem aqui, que é abastecida a Irlanda toda, então precisa chover para a questão da falta de água. Então eu agradecendo a chuva, eu agradecendo tudo, e veio ele na minha cabeça. E eu fiquei olhando, eu falei assim, gratidão por ele. Se eu fiz algum mal para ele algumas vidas, em alguma vida passada eu tenho algum karma, eu quebro agora. Eu quebro agora porque eu não quero isso. E também eu penso que as situações que às vezes acontecem que se tornam desagradáveis, essa é a minha visão, tá? Meu ponto de vista, que das coisas que eu venho, sabe, olhado, que eu venho estudado, que eu venho canalizando, enfim. Às vezes acontecem situações na sua vida que é desagradável para nós, a gente vê aquilo como desagradável. Mas de acordo com as leis herméticas ali, o pêndulo da vida, diz que essas situações desagradáveis normalmente acontecem na nossa vida para mostrar, ei, você já tem a capacidade, você já passou de nível, vamos sair daqui, você já está presa numa zona de conforto. Então vai te deixar às vezes, muitas das vezes, o mais desconfortável possível para você sair dali. E eu vejo que também nisso, que situações que acontecem na nossa vida começam a se tornar muito desagradável, mas não porque a pessoa, não porque também é um karma, nem nada disso, até pode ser um karma, mas também para o pêndulo da vida falando, continua evoluindo, você já entrou numa zona do conforto. E a gente está aqui nesse planeta para expandir cada vez mais a nossa consciência, está cada vez crescendo mais. E na zona do conforto isso não acontece, a gente paralisa. Então vai vir situações que vai deixar desagradáveis para a gente dar esse passo. Quantas e quantas e quantas pessoas que mergulharam num poço, numa falta de dinheiro, numa crise, assim, chegando a passar fome, para procurar ajuda, para expandir a sua consciência, para hoje estar dando maravilhosas palestras, para estar falando, eu já estive nesta posição, e você tem o poder na tua mão de sair dela. Então a gente tem tantos exemplos nacionais aí no Brasil que vocês conhecem, que a gente pode falar da Elaine Orives, que ela fala ali que ela chegou a passar fome com os filhos pequenos, ela devendo assim, muito, não sei quantos, mas ficou devendo muito pro cartão, ela não tinha condições assim nem de comprar. Ela mentia falando para vocês que já tinha comido, porque ela não tinha dinheiro para comprar comida, então o que tinha ela dava para os filhos, ela mentia que já tinha comido. Então nós temos aí também exemplos internacionais, quando o Deepak Chopra, não sei se vocês sabem disso, mas quando o Deepak Chopra chegou nos Estados Unidos para trabalhar como médico, que ele já tinha se formado em medicina na Índia, ele chegou, se eu não me engano, com um pouco mais de uma questão ali, se eu não me engano, de $100. Foi o que ele conseguiu para chegar, para ele para os Estados Unidos. Então ele trabalhou assim, ele era médico, mas ele começou muito pequenininho ali, que ninguém dava muito valor nele.
E ele foi crescendo, as pessoas foram vendo ali a questão também, tanto da medicina como uma questão sim, que às vezes, muitas das vezes, 99% da doença está ligado ao emocional, ao mental. Então ele foi trazendo isso também. E aonde que hoje o Deepak Chopra é o que é hoje. Não é o Joe Dispenza, gente, eu não me lembro, ele foi uma pessoa que trouxe muito, falou muito do Ho'oponopono, eu não me lembro o nome dele, eu tô com a imagem dele na minha tela mental, mas não me lembro dele, e ele falando que ele chegou a ser morador de rua, e naquilo onde que ele começou a conhecer, começou a fazer o Ho'oponopono, e eu não me lembro o nome dele, eu vou pesquisar aqui, daí eu falo o nome dele, e ele, tipo, ele tá vivo ainda, e se tornou uma pessoa incrível, uma pessoa assim, que super bem sucedida. Nós temos também o Tony Robbins, que ele veio de uma família completamente disfuncional, a mãe dele era alcoólatra, a mãe dele batia muito nele, e ele não queria aquilo para ele, então ele foi estudando, foi buscando essa questão da expansão da consciência. Hoje o Tony Robbins é disso, ele chegou e falava, olha, eu dormia no sofá, minha mãe era alcoólatra, minha mãe me batia muito, a gente sempre estava com conta, a gente situações muito desafiadoras, ele chegou assim, praticamente a passar fome também. Então eu vejo nessas situações que a gente diz desafiadoras, que as pessoas chegam num fundo do poço, não no fundo do poço, mas num desconforto total, mas esse desconforto total que o universo nos traz, que é o pêndulo da vida, como diz as leis herméticas, é pra gente expandir mais, é pra gente evoluir, porque o pêndulo da vida sabe, aquele que está mais preparado que o outro, o universo sabe. O universo sabe que tem pessoas que todo mundo tem o poder nas suas mãos, todo mundo tem essa luz divina dentro dela, mas tem pessoas que essa luz divina está completamente submersa, presa, assim, como se fosse num casulo, por crenças e mais crenças e mais crenças da família, da religião, do país e tudo mais que aquela pessoa vive. E tem aquelas pessoas que já vêm com preparo de vidas passadas, que já vêm nessa busca constante, muito grande, e que o universo sabe, essa pessoa tem mais preparo para levar mais pancadas, para expandir a consciência e também mostrar para o outro que ela é capaz. E ontem eu estava conversando isso com uma nova amiga, que ela chegou faz uma semana aqui, que ela veio do Brasil, e eu levei ela para dar uma volta. Ela gosta muito de comida oriental, daí eu falei assim, então vou te levar para te conhecer um restaurante japonês oriental aqui mesmo, para você comer realmente uma comida japonesa feita por, assim. E eu levei ela adorou a experiência, e a gente conversando tudo mais, e eu contando um pouco da minha vida, e assim, daí eu falei pra ela, olha, eu vejo que da minha família toda ali, que é exclusivamente do meu irmão, da minha irmã, que eu tenho um irmão mais velho e meu irmão mais novo, eu sou do meio. Eu falei assim, eu vejo que eu sempre tive o mais preparo assim, vamos supor, para um português mais rasgado, tá? Eu sempre tive o mais preparo para levar a pancada, mas não que eu gostasse disso, mas sim porque eu precisava às vezes disso para mim não cair numa zona do conforto, para mim sempre estar expandindo cada vez mais, e também para me mostrar para a família toda que todo mundo é capaz. Porque eu, da família da parte da minha mãe, ali para tias, primos, por parte de mãe, eu fui a única que tá morando fora do Brasil. Eu tenho um primo que já viajou para os Estados Unidos, já veio algumas vezes para a Europa, mas o restante, nenhum deles saíram do Brasil.
tirando o Paraguai, que a gente pode contar como saindo do Brasil também. Mas eu fui a única que tive essa coragem, com um pouco mais de 400 euros no bolso, começar a minha vida aqui na Irlanda. E já por parte de pai eu já tenho 2 primos, um primo que mora aqui em Portugal e um outro primo que sempre está viajando por causa do trabalho dele. Então eles têm mais, eles viajaram mais. Então por parte de pai praticamente quase todos os meus primos já saíram do Brasil. E eu vejo que assim o universo sempre vai trazer naquela pessoa, a pessoa vai colocar na família a pessoa mais preparada para ajudar o outro, para rasgar aquele véu da ilusão daquele sistema, como diz ali a constelação familiar, para rasgar aquele sistema. Então, quando vem essas pessoas que vem te trazer, tipo, que tá te causando um desconforto, fala assim, Érica, eu trabalho num lugar que tem uma pessoa que, olha, quando essa pessoa vai trabalhar, fica, parece que não rende nem nada. E eu tava, sabe, pensando nisso ontem, pensando hoje, eu falo assim, caramba. Mas ele sempre me ajudou muito, me deu altas dicas. Eu falei assim, Érica, coloca na vitrine assim, faz desse jeito, faz assim, porque teus produtos é lindo, as suas joias é lindo. Então eu tenho muito que agradecer, porque ele me ajudou muito como atrair o público irlandês, até porque ele é irlandês. Só que hoje eu vejo assim, ok, aconteceu algo que eu não tô entendendo o que aconteceu, mas enfim, o universo vai saber o que aconteceu, então tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a lição eu aprendi. E também eu vi que tá tudo bem. O meu ciclo aqui tá se fechando, o meu ciclo aqui tá se acabando. Então, se eles querem continuar, vamos supor, nesse ciclo contínuo, tá tudo bem. Porque nós temos o livre-arbítrio e o universo, nossa centelha divina, enfim, vai respeitar nosso livre-arbítrio. Só que ao mesmo tempo a gente veio para cá para estar evoluindo e expandindo sempre. Começou a dar o desconforto, primeiro olha, por que tá ficando desconfortável aqui? O que passou desapercebido que eu não vi? O que está acontecendo que eu não vi? Por que essa pessoa mudou tanto comigo? O que aconteceu? Será que foi algo que eu fiz? Ou talvez não, ou talvez aquela pessoa simplesmente viu que você está expandindo, está tendo uma luz maior, está tendo uma expansão maior, que ela às vezes ela queria ser desse jeito. Então, não julgue, porque nós primeiro, como diz o professor Helio Couto, nós nunca temos todas as informações. E tem outra coisa, como eu falei ali, o pêndulo da vida vai trazer situações que vai realmente nos deixar tipo, situações desafiadoras, situações desconfortáveis para a gente sempre estar evoluindo, expandindo a consciência, estar mexendo. A gente nunca pode parar de mexer. Essa ilusão que foi nos colocada ali, que a gente tem que trabalhar, pagar imposto, se aposentar, ficar em casa e morrer, não é assim. Isso é algo que foi colocado ali, olha, há séculos e séculos, e não é isso. A gente não veio para cá para ficar trabalhando, pagando imposto, se aposentar e morrer. Não, a gente veio para cá para estar evoluindo, expandindo a consciência e melhorando cada dia mais o nosso ser. Para a gente estar rasgando cada vez mais o nosso véu da ilusão. E não isso. Então, essa questão que foi nos colocada tá rasgando muito o véu da ilusão. Esse véu que foi colocado. A gente veio para cá para trabalhar, para pagar imposto, é isso. Não é bem assim. Lógico, eu não vou largar meu emprego nem nada. A gente tá na Matrix, então a gente, entre aspas, tem que seguir a regra da Matrix. Mas não precisa também ficar tipo, eu vou trabalhar, me aposentar e morrer. Não é bem assim. A gente tá na Matrix, estamos na Matrix. A nossa centelha divina sabe disso.
Mas só que não é porque a gente tá na Matrix que a gente tem que seguir o joguinho da Matrix. A gente tem que respeitar a regra da Matrix, mas só que não precisa estar seguindo essa risquinha da Matrix. E os que sabem disso, pergunta se eles estão seguindo a regra da Matrix, pergunta se eles estão trabalhando de segunda a sexta, chegando em casa, ficando na frente da televisão, assistindo programas idiotas e tudo mais. Não, eles sabem que não é isso. Eles fazem isso para você cada vez mais te tirar da tua verdadeira essência, quem você é de verdade, tá bom? E isso foi algo que me veio agora de manhã fazendo a gratidão, e me deu essa vontade de fazer esse vídeo. Então, situações da tua vida não veio para te machucar, pode-se dizer, veio somente falar, continua evoluindo. Ou essa situação que é onde que você já tá fechando o ciclo, ou então você só tá falando, agradeça cada vez mais para que esse ciclo vai fechar, tá bom? Seres quânticos, esse vídeo eu quis fazer aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Gratidão, seres quânticos, por mais esse vídeo. Gratidão por vocês estarem aqui e namastê.